Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente para conversar mais um pouquinho sobre o direito tributário. Meu nome é Lília e hoje nós vamos falar sobre um tema do direito tributário que é muito perguntado em ordem, no exame de ordem. É muito perguntado, não é? Então, é aquela questão. O que é tributo a gente já sabe, né? Ler o artigo 3º, esmiuçar e detalhar. Agora, Lília, quais são as espécies de tributos? Não é? O que é tributo? Já sei, já aprendi. Agora, quais são as espécies? Bom, quando nós falamos de tributos, nós temos que lembrar, primeiro, a Constituição não cria tributos, né? A Constituição trata e cuida da competência tributária, como a gente já viu, que é aquela aptidão que os entes federados têm para criar, de fato, os tributos. Quais são as espécies tributárias que nós temos, Lília? Bom, existem algumas teorias, existiram, na verdade, que hoje não são nem tão relevantes, mas nós temos que falar. Nós temos uma teoria que é a tripartida, que no caso temos ainda, na verdade pouco utilizado, mas ainda existe, que diz que o tributo, na verdade, eles são de 3 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, mas não tem mais praticamente seguidores em relação a ela. Hoje, de fato, aquela que nós temos que, de fato, utilizar é que o STF manda utilizar, não é? Então, se ele está mandando, seremos nós que vamos dizer que não vamos utilizar essa teoria. Para o STF, os tributos são 5, e a Constituição trata dos 5, não é? É a classificação que nós chamamos de teoria pentapartida, né? O quinque partide, o quinque partida. São 5. Quais são os 5, Lília? Bom, então nós vimos que tributo é prestação pecuniária, diversa da multa. Então quem são? Ou quais são? 5. Empréstimos compulsórios, contribuição de melhoria, taxas, contribuições especiais e os queridos do fisco, os impostos. Muito bem. Então agora o que nos cabe é, de fato, passar para vocês uma visão muito, digamos assim, pontual, né? Porque, de fato, são 5, né? E é um tanto quanto difícil. O que eu vou pedir para vocês, num primeiro momento, que isso é indispensável, é ler os artigos afetos. Porque quando a OAB pede muito, você vai ver que é mais de 20% do percentual cai desses 15 minutos que eu vou falar para vocês. Então, quer dizer, saber quais são os tributos e as suas subespécies é muito relevante. Então, é de fato necessário. Então eu peço, leiam os artigos, né? Alguns eu vou até falar aqui para vocês lerem, para ver os artigos onde está, né? Tanto na Constituição quanto no CTN, mas além disso tudo que eu estou falando, leiam os artigos, para poder de fato sedimentar. Então vamos lá, não pela ordem, né, da Constituição nem do CTN, mas vamos lá. Primeiro, empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, nós temos que lembrar que ele está lá no 148 da nossa Constituição. O empréstimo compulsório, ele é federal, não é? É a União que pode criar. Ele pode ser criado através de lei complementar, não cabe LO no que tange a empréstimo compulsório. É só da União e, no caso, só por LC. Aí você pergunta assim para mim, nossa, Lília, mas quantos empréstimos compulsórios nós tivemos até hoje? Eu não me lembro. Não, se não lembra mesmo. Nós tivemos um empréstimo compulsório na década de 80, que foi empréstimo compulsório sobre os combustíveis. Foi o único que se teve. Por quê? Por que não tem empréstimo compulsório? Tem tanto imposto. Empréstimo compulsório tem a característica da restituição. O que isso significa? O fisco, no caso federal, cobra hoje para você, no caso, receber até um certo período ou terminado um certo período, não é? Então, por que o fisco vai instituir um empréstimo compulsório que é restituível se ele pode criar um outro tributo que não tem a restituição, não é? Então, você já sabe por que o empréstimo compulsório tivemos um até hoje. Aí você me pergunta, Lília, mas quais espécies de empréstimo compulsório? 2. Nós temos o 148, inciso 1 e o 148, inciso 2 na nossa Constituição. O 148, inciso 1, nós chamamos de empréstimo compulsório CALA-G. Empréstimo compulsório, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Esse empréstimo compulsório ele é muito perguntado. Há pouco, segunda fase do OAB tributário, foi falado, muitas coisas sobre ele, foi perguntado. O empréstimo compulsório, calamidade e guerra, ele é exceção às 2 anterioridades, não é? Então, nós temos, no caso, vários princípios e imunidades, como a gente já viu. Mas, no que tange o princípio da anterioridade, que é a 9ª e anual, não se aplica o empréstimo compulsório do 148, inciso 1, não é? Então, por isso que ele é muito perguntado em prova. Agora, o segundo, que no caso é do 148, inciso 2, é o empréstimo, no caso, que advém de investimento público de caráter urgente e relevante. Esse pouca coisa se pergunta. Até hoje nunca vi cair em exame a respeito desse, né?
Mas são só esses dois. Nós temos 148, inciso 1, que é o empréstimo compulsório, calamidade e guerra, e nós temos o 148, inciso 2, que é esse que eu disse, que é o investimento público relevante. Mas uma coisa que é muito importante, que tem que ser lembrado, é que nós tínhamos uma outra espécie, que era do 15, inciso 3 do CTN. Só que esse 15, inciso 3, não foi recepcionado pela nossa Constituição. Então, ele não existe no nosso ordenamento, podemos assim dizer, né? Não é possível amanhã a União vir a criar um empréstimo compulsório com essa SPEC, ou seja, com o 15.3 do CTN, que era o empréstimo compulsório aqui, que era para segurar o poder aquisitivo, né? Em caso de conjuntura econômica problemática. Então, se segurava, né? Não pode. Então, 148, 1 e 2, as únicas espécies de empréstimo compulsório que temos. Muito bem. Segunda espécie tributária. Seguindo aqui a ordem, nós temos as taxas. As taxas são muito relevantes, caem muito em prova, né? O que eu tenho para dizer para vocês, o que eu tenho tempo de falar aqui, é que vocês precisam ler o 145, inciso 2 da Constituição e os artigos 77 a 79 do CTN, que são os artigos que vão cuidar das taxas. Então vamos lá. Taxa ela é marcada pela vinculação. Essa é a característica da taxa. E a taxa, ela pode ser cobrada por qualquer ente, ela é comum a competência dela. Então, a União pode criar, o município pode, qualquer ente pode. Muito bem. Agora, quando você estuda a taxa, você tem que lembrar que nós temos duas espécies de taxa no ordenamento. Seja na Constituição, como no CTN, só vai ter essas duas. Por quê? O CTN vai detalhar, a Constituição já trouxe, né? Então, não tem como ser diferente. As taxas, elas serão de duas espécies. Nós temos a taxa de serviço público, ou também chamada de utilidade, ou a taxa de fiscalização ou poder de polícia. Poder de polícia ou de fiscalização não se pergunta muito em prova, né? Mas nós temos que lembrar. Quando é que ocorre a taxa de fiscalização ou poder de polícia? Quando ocorre um exercício efetivo desse poder. Não pode ser potencial, tem que ser efetivo, ou seja, aconteceu mesmo. E temos que lembrar que não tem nada a ver com polícia. Polícia administrativa, polícia civil, nada a ver, né? De fato, quando ocorre uma necessidade de se fiscalizar, você tem que pagar efetivamente uma taxa. O exemplo que nós trazemos aqui é a taxa de fiscalização no que tange emissão de passaporte, não é? É um exemplo latente que nós temos aqui. E uma outra que está muito em voga é a taxa de fiscalização ambiental. Significa que é possível, num certo local, por exemplo, local de praias, que muitas pessoas entram, está prejudicando o meio ambiente. O que se faz? É possível criar uma taxa. Não para as pessoas não entrarem, que aí no caso tem um princípio, no caso a Constituição, que proíbe isso, né? Você, no caso, limitar o tráfego. Não. É, de fato, tendo como fato gerador dessa taxa o quê? Preservação ambiental. Por exemplo, em 2013, tivemos um julgamento há pouco do caso de Bombinhas, lá em Santa Catarina, que foi declarada constitucional a taxa lá cobrada, com esse propósito. E a segunda espécie de taxa que nós temos é a taxa, como eu disse, de utilidade ou do caso do serviço público. Essa tem que ser efetiva, tem que ser divisível, tem que ser, no caso, potencial, né? E tem que ser específica. Quando nós falamos dessa taxa, ela se refere a serviços ut singuli, ou seja, que possam ser especificados. Não é possível se criar uma taxa para serviços ut universi. Ut universi são serviços que são, de fato, custeados com os impostos. Taxa tem que ser divisível. Aí nós temos que lembrar duas coisas muito importantes, duas súmulas muito importantes, que até trouxe aqui para não confundir com vocês. Os serviços ut universi, eles não podem ser, no caso, tributados a título de taxa, né? Por exemplo, segurança pública, iluminação pública, limpeza pública. Lembra da súmula vinculante 41 do STF, que no caso, através dela, a gente sabe que não posso cobrar TIP. Mas hoje eu no caso não, né? O município criou a CIP ou COSIP, veio em substituição. Mas temos a súmula 19, que é aquela que permite cobrar-se através de taxa o serviço de coleta de lixo, no caso domiciliar. Então, muita atenção com essa súmula 19. Muito bem. Terceira espécie tributária. Como eu disse, nós temos que falar aqui questões pontuais, totalmente pela impossibilidade de poder falar mais, né? Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, pouca coisa se fala a respeito, né? Muito pouco se vê sobre ela. Eu só peço para vocês que façam a leitura dos artigos afetos a ela, não é? Que nós temos, no caso, tanto na Constituição como no CTN, como eu falei. E aqui, no caso, 145, inciso 3 da Constituição e 81 e 82 do CTN. Contribuição de melhoria tem a ver com obra,
obra pública, e essa obra pública traz uma valorização do meu imóvel. Então, por isso é possível. Para que se evite, no caso, o meu, né? Como a gente fala aqui, enriquecimento sem causa do contribuinte. Não é? Então, é de fato possível. Exemplo clássico, pavimentação asfáltica. Recapeamento é, Lília? Não, recapeamento é serviço público, é taxa. Contribuição de melhoria tem que ser obra e que tenha valorização do imóvel. Quarta espécie tributária. A quarta espécie tributária nós chamamos de contribuições especiais. As contribuições especiais, elas são, em regra, da União, tudo bem? É a União que tem competência para criá-las, não é competência comum, é só dela. Temos dois casos, na verdade, que é possível que outro ente cobre. Nós temos as contribuições cobradas dos servidores públicos, né? Pode ser cobrada para, de fato, cuidar ou, de fato, custear o regime previdenciário próprio deles. Aí pode ser Distrito Federal, município ou estado pode, de fato, criar. E também a CIP-COSIP, que é essa 149, a letra A, né? É o município que pode cobrar. Tirando esses dois casos, elas serão, de fato, federais. Então, nós temos as contribuições, no caso, especiais sociais gerais, sociais da Seguridade Social, vai lá ler o 195 e 194, né, da Constituição. Nós temos a de intervenção do domínio econômico e temos, por fim, aquela que é de interesse das categorias profissionais econômicas, né? Por exemplo, a anuidade do CRM, OAB não, tá? Muito bem. E aí, nós temos que lembrar uma coisa muito relevante, voltando lá na taxa, que a taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos. As contribuições podem, tá bem? Por fim, os impostos. Os impostos, eles têm a característica de serem não vinculados a uma atividade estatal. O que significa? É lógico que você vai pagar um tributo, imposto, e depois vai voltar para você, pelo menos para de fato custear um serviço, no caso que a gente chama aqui de útil universo, como eu já falei. Mas você não sabe qual vai ser. Você paga e depois futuramente te vem, né, através de algum benefício, mas você não sabe qual é. O que nós temos que lembrar? Isso é importantíssimo. Os impostos, eles estão caracterizados pela não vinculação. Tudo bem, Lília, eu entendi. Quem são os entes federados ou quais são os entes federados que podem criá-los? Todos. A Constituição nos traz quais são os impostos que cada ente pode criar. O que é necessário? Que vocês guardem cada um deles. E leiam todos os artigos da Constituição e todos os artigos do CTN que tratam deles. Então, nós vamos lá. Primeiro, impostos dos municípios. Quais são, Lília? IPTU, ITBI, né? O IPTU, o ITBI e o ISSQN, município. Estado, IPVA, ITCMD e ICMS. Distrito Federal, os 6, porque o Distrito Federal, nos termos da própria Constituição, ele tem a competência que nós chamamos de complexiva, completa, dobrada, ou seja, tudo que for do Distrito Federal é do município e do Estado. Não é? Por que isso, Lília? O Distrito Federal é o estado sui generis, ele não tem divisão em municípios, ele só tem cidades satélites, não é? Então é por isso que ele tem essa competência dobrada. Tudo que for do município, tudo que for do estado é dele. Então na hora que eu falo, por exemplo, olha, o imposto municipal é o IPTU. Não, eu tenho que falar que ele é municipal e distrital, porque também é do Distrito Federal. Aí nós vamos, no caso, para a análise dos territórios. Quem é que cria? Lília, não tem território hoje. Sim, é verdade, mas já tivemos, é possível que possamos vir a ter um dia. Os impostos, como é que funciona lá, Lília? Se o território for dividido em municípios, os municípios cobrarão e instituirão os municipais. E a União ficará com os estaduais e os dela. Se por um acaso no território não tiver município, a União institui e cobra tudo. Tá? Isso é norma também da Constituição. Agora você me pergunta, mas Lília, eu já vi que são 3 do município, são 3 do estado, são 6 somando do Distrito Federal, território já entendi, e da União, quais são? A União, pelo direito financeiro, nós chamamos de ente maior, e é por isso, porque ela que arrecada mais. Quais são os impostos da União? II, IE, IPI, IOF, IR, ITR, IGF, impostos residuais e, no caso, os impostos que nós chamamos extraordinário de guerra. Ou seja, são 9. Tudo bem, mas desse 9, nós sabemos que são 3 que ainda não tiveram sua criação, não é? O IGF não foi criado ainda, não precisamos nem falar por quê, né? Porque quem pagaria o IGF certamente não seríamos nós, né? Aqueles que têm, no caso, simplesmente uma fortuna, não nos atingiria. Então, talvez seja por isso que o IGF ainda não está aí, não foi criado. Mas lembrando, o IGF por lei complementar e só da União. Impostos residuais, que ainda não existem.
Os impostos residuais ou os inominados são aqueles que são criados, podem ser criados pela União, na verdade, dependem de lei complementar e eles não podem ter base de cálculo e fato gerador próprio dos impostos já existentes. Não é? Não foi criado ainda. E o terceiro que não foi criado é imposto extraordinário de guerra, graças ao bom Deus, né? Porque caso exista uma guerra, pode ser criado. E lembrando, tanto o imposto extraordinário de guerra como o empréstimo compulsório, calamidade e guerra pública, do 148 inciso 1, eles têm essa situação de deflagrância, né, que de fato é a guerra. E no caso desse, que é o empréstimo no caso, o imposto no caso extraordinário de guerra, nós temos que lembrar que ele pode ser criado por LO, só pela União, e ele pode ter base de cálculo e fato gerador própria de impostos já existentes. Ou seja, você pode, o fisco, no caso federal, caso seja para se criar, caso se criar esse imposto, ele pode pegar a base de cálculo IPTU e criar esse imposto, sem problema nenhum, tá? Tanto pode ser municipal, federal, estadual, o fisco tem a possibilidade de fazer, porque nós estamos, num caso, numa situação terrível, né, de guerra. Então é por isso que, de fato, tem essa possibilidade. Muito bem. Voltando aqui falar para vocês, é necessário ler todos os artigos, né? Se pergunta a norma literal, né? Então tentem fazer essa lista, tem que memorizar. Tem, Lília, tem que memorizar. Tem. Memorize as listas, quais são da União, quais são do Estado Federal, quais são do município, memorizem, não é? E aí, é o que mais se pergunta, qual é de fato, IPTU tal, foi criado por Estado, isso é de fato possível ou não? Não, não é porque é do município. E é mais ou menos esse raciocínio que se segue. Leiam os artigos, não é? Como eu disse para vocês, e de fato, guardem as listas, porque é de fato o que é mais perguntado. Lília, como é que eu não vou saber que o IOF é da União? Tem gente que não sabe. Os alunos aqui da PUC têm obrigatoriamente que saber, tá? Então é por isso que eu tô, de fato, passando para vocês aqui essas listas, para vocês, de fato, fazerem essa memorização. Tudo bem, meus queridos? Agradeço mais uma vez e até uma próxima.